É o direito um fenômeno universal? Tarefa de todo cidadão humano. Então, para que o direito exista, o professor Cassiano Neves, meu citado, mestre de Coimbra, né, aponta três condições fundamentais para a possibilidade de existência do direito. A primeira dessas condições ele denomina de condição mundanal. O que significa isso? Significa que nós coabitamos e convivemos no mundo. Né? E essa coabitação no mundo é uma coabitação de interrelações entre sujeitos, entre pessoas. Né? Esse, então, é o fundamento ontológico básico. Né? Como diz também Sérgio Cotta, um importante jurista italiano do século XX, né? Cotta disse: a coexistência é o fundamento originário do direito, é a condição ontológica do direito. Então, nós coexistimos nesse mundo. E nesse mundo nós estabelecemos relações, né? Relações de convivência. E essas relações de convivência remetem à condição humana, digamos assim, à condição antropológica. E o que caracteriza a nossa condição? Quem somos nós, seres humanos, para os quais o direito existe? O homem, ao contrário dos outros animais, é um animal inacabado. Os outros animais nascem prontos. A natureza já nasce, deixa eles prontinhos. Eles já nascem prontos, já com seu papel determinado no habitat onde eles estão. O ser humano não. O ser humano é um animal inacabado. É um animal que se desenvolve na vida, na história, por conta de quem? De si próprio. É o ser humano que se constrói. Né? E ao fazê-lo, então, ao contrário dos outros animais que já vem pronto, o ser humano é uma possibilidade de construção histórica que ele próprio desenvolve. Né? Então, é o ser humano que instaura a liberdade no mundo. A liberdade não existe. No mundo dos animais não existe liberdade. Todos os animais estão submetidos às regras da natureza. O ser humano não. Como disse o também filósofo alemão, que eu tenho citado muitas vezes, e nesse contexto ele tem contribuições relevantes, filósofo Martin Heidegger, que disse, né? Dasein macht Freiheit in der Welt. É o ser do ser humano, o Dasein, que instaura a liberdade no mundo. Isso é uma verdade. Né? É o ser humano que instaura a liberdade no mundo e constrói um outro mundo, que é o mundo da cultura, que é um mundo essencialmente humano. Então a grande questão é: o ser humano que sai do âmbito das regras da natureza, onde vivem todos os outros animais, e todos o mundo vegetal, e até o mundo mineral, toda a organização do cosmos, como diziam os gregos, né, se submete às leis da natureza, às leis da física. Né? O ser humano não, ele rompe, ele se liberta do mundo da física e passa a construir o seu mundo, o mundo da cultura. E por isso o ser humano é um ser histórico que dialeticamente se desenvolve e vai se transformando. É o que nós podemos chamar de evolução. Então, os valores humanos são fruto da liberdade da condição humana. Então, a liberdade é o fundamento da vida humana. E como é que deve ser a organização da vida humana? Nós, seres humanos, devemos organizar a nossa vida de acordo com os valores que a nossa liberdade institui. Que liberdade é essa? A liberdade é racional. É a razão que nos institui como ser humano. Né? O ser humano é o detentor do logos, isto é, a possibilidade de comunicativamente viabilizar
uma relação humana, uma relação social fundamentada em valores que a racionalidade humana institui, aquilo que num vídeo anterior chamamos de razão prática, né? A frônesis, a razão prática. É ela que orienta a nossa vida e ela é fruto da liberdade, né? Ao contrário, por exemplo, do mundo do ter de ser. Como eu dei um exemplo lá. Se chove e a temperatura está abaixo de zero, essa chuva se transforma em neve. Isso é assim, isso tem que ser assim, porque isso está determinado dogmaticamente por uma lei da natureza. O direito não é isso. O direito é uma construção da liberdade humana e ele se fundamenta em valores, através da razão prática, institui. Então, o fundamento ontológico do direito é a liberdade da razão humana. Então, para que o direito possa existir, evoco de novo o professor Castanheira Neves, que com grande lucidez observou e fundamentou isso, né? Tem que haver um mundo, uma condição mundanal. Nessa condição mundanal, os seres humanos coabitam e convivem. E como deve ser essa convivência? Essa convivência de inter-relação. Essa convivência de inter-relação deve ser fundamentada nos valores éticos, isto é, os valores que são fruto da liberdade humana. Então, só onde existem essas condições é que nós temos uma ordem de direito, portanto, uma ordem jurídica. Ela se fundamenta na liberdade da condição humana que se expressa axiológico normativamente, isto é, através de valores que têm fundamento na liberdade racional, na razão prática. Onde isso não tem, não tem direito. Então vejam, a possibilidade humana do direito existir universalmente é possível, desde que essas condições se instaurem numa determinada comunidade histórica, né? E isso pode acontecer em qualquer lugar do mundo, no âmbito de qualquer cultura. Mas para isso tem que florescer a liberdade. Então isso inviabiliza, por exemplo, no mundo muçulmano. No mundo muçulmano não tem liberdade. Por quê? Porque o ser humano nasce e deve se orientar de acordo com a sua razão prática, de acordo com o que ele pensa, de acordo com as coisas que ele institui? Não. De acordo com aquilo que determina a vontade de Deus. E onde é que está a vontade de Deus? Está no Corão. Portanto, o ser humano não tem, digamos, possibilidade de questionar aquilo que Deus e o profeta determinaram como certo. Então, certo não é o que o ser humano pensa. Certo é aquilo que Deus e o profeta determinaram como sendo certo. E aquilo que Deus e o profeta determinaram como sendo certo tem que ser seguido. E se não for seguido, evidentemente será imposto com violência, com até a morte. Então, como diz a Sura número 9 da Sharia, o direito positivo islâmico, se alguém descumprir aquilo que Deus e o profeta determinaram que deve ser cumprido, é crime, deve ser morto. No mundo islâmico, hoje, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas no mundo vivem sob regimes do Corão, regimes islâmicos, que negam a liberdade e que negam a democracia. Dezenas de países hoje no mundo seguem a orientação islâmica. Ali não há possibilidade do direito existir, porque o direito necessita da liberdade. E haverá outros países também em que, não sendo islâmicos, também não permitem o surgimento do direito, porque são expressão de totalitarismos políticos, né? Então, meus amigos, o direito pode ser um fenômeno universal, é possível, mas digamos assim, as diferenças culturais das variadas civilizações dificultam. Para um muçulmano, ele vai dizer que está certo aquilo que a Sharia determina.
É a visão de mundo dele. Mas essa visão de mundo, e eu seguiria aqui o meu mestre Castanheira Neves, não é uma visão jurídica, é uma visão teológico-religiosa, né? Com todo respeito, mas não é direito. Nós estamos falando do direito, né? Do direito. Então, o direito, como elemento da cultura humana, ele pressupõe como seu fundamento ontológico a liberdade. E ele deve organizar a vida humana, o convívio humano, em normas, que o direito se expressa normativamente, mas essas normas que expressam o direito devem ter um fundamento ético. E quando eu digo deve ter um fundamento ético, um fundamento de validade que a ética lhes dá a liberdade, a razão prática, né? Então, onde não há liberdade e onde a razão prática é oprimida, o direito não existe. Existem outras formas de regulação social. Temos que dizer que na cultura ocidental floresceu esta possibilidade de organização social que o direito, digamos assim, constitui. O que eu acho disso? Como um professor que, digamos, há várias décadas estuda diariamente o direito, né? E lecionou também durante várias décadas o direito, acho que o direito, enquanto fenômeno cultural, talvez seja o mais importante elemento da cultura humana, o mais essencial. Por quê? Porque é justamente ele, e no contexto que ele pressupõe, é que se salvaguarda aquilo que há de mais relevante na condição humana, a dignidade ética da pessoa humana, o respeito a todo ser humano, né? Como eu citei num outro vídeo, invocando aqui o filósofo Levinas, todo rosto humano merece respeito. Um respeito a priori. Quer dizer, ao ver uma outra pessoa, ao olhar um outro rosto humano, mesmo que eu não conheça, eu devo respeitá-lo a priori. Por quê? Porque ali está um ser humano. Esse é o fundamento do direito, né? Independente da sua religiosidade, das suas crenças e tal, da cor da sua pele, etc. Todo mundo merece respeito. Todo rosto humano tem que ser respeitado. Pensar numa ordem institucionalizada juridicamente ou pelo direito pressupõe, então, o respeito a esses valores essenciais que eu aqui acabo de elencar. É o direito um fenômeno universal? Ele pode vir a ser. É possível que seja. Digamos que a humanidade resolva se organizar de acordo com o direito. Ora, se ela quiser fazer isso, ela deverá, então, buscar como elementos normativos da sua organização esses aqui que eu acabei de elencar, né? E eu vejo que eles, infelizmente, não estão presentes na maioria das civilizações que compõem geopoliticamente o mundo contemporâneo, e tende a desaparecer, inclusive na civilização ocidental, onde essas ideias nasceram. A civilização ocidental, digamos assim, dominada pela técnica, né, tende a constituir uma organização social que já prescinde do direito, que já não leva mais em consideração, digamos assim, as suas exigências ontológicas, né, de democracia, de liberdade e, essencialmente, de validade ética. Porque, como eu tenho dito, e é com tristeza que eu digo, melhor dizendo, o direito pode vir a desaparecer. Então, meus estimados amigos que me acompanharam nesse vídeo de hoje, eu quis compartilhar essa reflexão porque me parece da maior relevância, né, no mundo contemporâneo. Conhecer o direito, digamos assim, auscultar o seu fundamento originário, aquilo que ele efetivamente é. Isso me parece uma tarefa imperiosa que nós devemos desenvolver nessa quadra da história. E me permito também dizer que isso talvez venha a ser o maior equívoco da humanidade. Então, consciente disso, depois de muitos anos de estudo, eu, digamos assim,
assumir esse compromisso ético de compartilhar pela internet, né, essas reflexões, né, que procuram, digamos assim, contribuir para elucidar o que vem a ser o direito e contribuir também para que uma consciência crítica comece a compreender a relevância de lutar pelo direito. Pelos juristas, no ensino jurídico, mas também me permito dizer que lutar pelo direito é uma tarefa de todo cidadão humano, né? De todo cidadão humano que tem a consciência da sua condição originária. E eu venho me empenhando nesse sentido e continuarei me empenhando nesse sentido no nosso canal Direito e Poesia, né? E espero, digamos assim, cada vez mais ganhar adesões para o nosso canal, para que essas reflexões possam ter maior repercussão, né, na cultura brasileira e, por que não dizer, na cultura universal. Então tá, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.